Cumprimento, então, todos os nossos... É a introdução, né? Cumprimento, então, duas boas-vindas a todos os colegas que aqui estão. E nós temos hoje o privilégio de ouvir a professora Tereza Arruda Alvim, que é além de uma das maiores processualistas do Brasil, faz parte de uma tradicional e ilustre família de juristas e vem colaborar com os nossos trabalhos. Ela falará sobre recursos. Vou fazer apenas uma breve referência ao longo currículo da professora Tereza Arruda Alvim, livre docente, doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também é professora nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, professora visitante da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, professora visitante na Universidade de Lisboa, diretora de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, do Instituto Português de Processo Civil, advogada e conferencista, inclusive já várias vezes colaborou com a nossa escola. De modo que eu passo a palavra à professora Tereza Arruda Alvim. Seja muito bem-vinda. Muito boa tarde. Cumprimento a todos os integrantes da mesa na pessoa do desembargador Thompson. E quero dizer a vocês o seguinte: eu tive um problema durante uma anestesia que me deixou com um problema de falta de fôlego. Na verdade, esse é o primeiro convite que eu que estava aceito já há um tempo atrás, que eu não dou cano, na verdade, porque todas as conferências que eu tinha marcadas, depois desse evento, que foi no dia 4 de outubro, está fazendo um mês e pouquinho, eu tive realmente que desmarcar, porque eu tive perfuração de pulmão, enfim, foi um tipo de um choque anafilático. Mas eu não ia de jeito nenhum deixar de atender o convite de vocês. Eu adoro ir a Porto Alegre. Todas as vezes que eu venho para cá, seja na URGS, seja na Católica, seja com os magistrados, eu saio daqui enriquecida de alguma forma, porque Porto Alegre tem uma energia diferente, vocês têm um nível diferente, de fato, tudo aqui é muito especial. Então, apesar de eu estar com essa voz horrorosa, meio baixa, muito sem energia, eu não quis furar com vocês, porque eu sei o quanto é chato, né? Um curso organizado, tudo, um professor fura em cima da hora. Então, eu peço já desculpas de antemão por esse meu jeito de falar, que não é o normal. Você sabe disso, né? Eu falo com um pouco mais de energia. Mas, enfim, o tema é muito interessante e eu me preocupei em encontrar uma ótica sobre a qual esse tema pudesse despertar mais interesse em juiz. Mas, porque, na verdade, quando as pessoas falam em recurso, normalmente o ponto de vista é sempre o ponto de vista do recorrente, né? Do recorrente desesperado que quer ver sua decisão reformada. E esse é um ponto de vista que não gera liga emocional com os juízes, né? Porque os juízes estão na posição de quem julga, estão na posição de quem quer saber se há preclusão, se não há preclusão, se pode voltar atrás, se não pode voltar atrás, enfim. Então, é isso que eu tentei fazer e trouxe isso bem anotadinho para não me afastar do meu script. Inclusive, eu nem sei se vou conseguir falar uma hora inteira, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que sai. É um tubo de ensaio. O tema dos recursos no novo Código de Processo Civil está ligado a uma das características que, no meu entender, é das mais importantes do novo Código. E essa característica é uma certa tolerância, a meu ver até um pouco às vezes exagerada, do legislador com relação a vícios, com relação a nulidades, com relação a defeito dos atos processuais, né? A isso tem se dado vários nomes, né, como o princípio da prioridade do mérito, o princípio da primazia do mérito, mas isso nada mais é do que o óbvio, né? É evidente que o processo é um instrumento concebido para gerar uma sentença de mérito, assim como é óbvio que o recurso é algo criado para gerar uma decisão de provimento ou de não provimento, e não uma decisão de inadmissibilidade. E esse código levou isso muito a sério, né? E criou muitas chances de correção para os vícios, para que o processo desemboque numa sentença de mérito e para que um recurso desemboque numa decisão de procedência e de improcedência e não de inadmissibilidade. Os reflexos que essa postura do legislador, no sentido de ter uma tolerância que, no meu entender, nem sempre segue uma medida justa com relação a vícios e defeitos do processo,
tem reflexos nos recursos e eu considero 3 deles os principais. O primeiro deles é o artigo 76, que diz, né, e fala expressamente que esta regra se aplica também aos tribunais superiores, a todo o judiciário, né, que quando há certo vício que seja ligado à incapacidade ou à irregularidade de representação, ele deve ser corrigido, né, e o recurso deve ser admitido. A doutrina tem interpretado a expressão incapacidade como dizendo respeito à pessoa física, né, que não está adequadamente representada ou assistida, e a irregularidade de representação tem sido interpretada como dizendo respeito tanto às pessoas jurídicas, né, uma pessoa jurídica que, por exemplo, esteja representada por um fulano que não está nos estatutos como tendo poder de representar a empresa, e também a representação adjudícia. O artigo 932, parágrafo único, também é um reflexo significativo, né? Ele diz que o relator deve dar um prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Eu acho importante que a doutrina se posicione de uma maneira muito firme no sentido de que essa correção não é do corpo do recurso, né? A parte não pode mudar o recurso, né? A parte pode complementar a documentação e corrigir vícios formais, mas não corrigir e alterar a substância do recurso, porque quanto a essa, obviamente, tem que haver preclusão, né? E o artigo 1029, que foi um recado muito claro para os tribunais superiores, no que diz respeito à jurisprudência defensiva. Essa expressão, jurisprudência defensiva, era para ser um eufemismo, né? Para dizer respeito às decisões dos tribunais superiores que não admitem recursos por razões que não têm apoio nem no mais rudimentar bom senso, né? Carimbo borrado, recurso precoce, porque foi interposto antes de o prazo começar a correr, enfim, essas coisas todas. E parece que essa expressão foi cunhada pelos próprios tribunais superiores para ser um eufemismo, quer dizer, para ser uma maneira de dourar a pílula, mas acabou não sendo, porque os tribunais, na verdade, estão se defendendo do próprio jurisdicionado, né? Então, o tiro saiu pela culatra, porque essa expressão, de fato, não é das melhores. E nós tínhamos posto lá no Senado já, né, numa das primeiras versões do que viria depois a se transformar no novo Código, um dispositivo, que hoje é o artigo 1029, parágrafo 3º, em que se diz que o STF e o STJ poderão desconsiderar o vício que não seja grave de recurso tempestivo e admitir o recurso. Os tribunais, na verdade, deverão relevar o vício ou mandar determinar que o vício seja emendado, né? E esse código acabou sendo aprovado numa versão que me pareceu se afastar de um dos objetivos que nós tínhamos lá atrás, em 2009, no Senado, que era o de simplificar o processo. Na verdade, se falava muito, e todos concordavam, naquela comissão super heterogênea, né, com gente do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Brasília, de todas as faixas etárias possíveis, mas houve uma concordância no sentido de que o processo não pode ser o centro, o foco de atenção dos juízes, né? O processo é um instrumento. O instrumento tem que funcionar sem chamar muita atenção, né? Quando a gente começa a ter problemas com a infraestrutura, né, é porque a infraestrutura tem que ser modificada. No fundo, é a infraestrutura, né? E no direito brasileiro, sempre houve essa deformação, né? As questões processuais sempre foram muito importantes e sempre tomaram muita energia dos juízes, né? A gente vê quando a gente vai fazer sustentação oral no STJ, no STF, principalmente no STJ, e fica esperando a nossa vez, há 1, 2, 3, 4 sustentações orais só em torno de questões processuais. Então, havia um consenso no sentido de que o processo precisava ser simplificado para deixar de ser o centro das atenções, né? Isso a gente vê em congresso, né? Congresso de Direito Civil aparece 200 gatos pingados. Congresso de Processo Civil aparece 1000 pessoas, não é verdade? É uma coisa impressionante. Isso é impressionante, a gente fica bem contente, né? Nós que estudamos processo, vendemos livro e tudo, mas no fundo é um mal, né? É uma deformação. O processo deveria ser silencioso, né? Deveria conduzir a todos a uma sentença de mérito sem causar muita confusão e sem ser ele mesmo o objeto de preocupação, o objeto de captação de energia, de tempo e de ocupação do juiz, né? E acho que esse objetivo foi abandonado nessa última fase pela qual passou o Código de Processo Civil na Câmara, né? Na verdade, isso é público e notório, né? Muita gente deu palpite, né? O Fred Didier estava
atesta da organização, ele é meio democrático demais, acolheu muitos palpites, e esse artigo, que era o 1029, parágrafo 3º, acabou se desdobrando em muitos outros, né? Tem lá um artigo, artigos específicos para combater casos específicos de jurisprudência defensiva, né? Só falta o legislador ter dito que carimbo borrado não enseja a não admissibilidade do recurso. Até aí ele não chegou, né? Mas falou de recurso precoce, falou de guia de preenchimento, quer dizer, é uma coisa meio ridícula cá para nós, né? Esse dispositivo é o suficientemente abrangente para dizer que quando a causa que seria de inadmissibilidade não for grave, ela deve ser relevada, né, ou corrigida. E ele se dirige especificamente aos tribunais superiores, porque são os tribunais superiores os especialistas em jurisprudência defensiva, né? Hoje, talvez o STF menos, por causa da repercussão geral, que já diminuiu cerca de 50% do trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje é um tribunal, felizmente, mais consciente da importância que ele tem, né? Porque, no fundo, um tribunal que usa jurisprudência defensiva é um tribunal não consciente da importância que ele tem. Quer dizer, deixa de se manifestar sobre o mérito de um recurso porque um carimbo está borrado, né? Isso é irônico até, né? Quer dizer, então, a minha palavra, eu, STJ, a minha palavra, eu que sou o órgão encarregado de uniformizar a interpretação da lei federal, não preciso me manifestar, não vou me manifestar porque o carimbo está borrado. Quer dizer, ou a minha palavra é importante ou não é importante, né? A opção do legislador, em todas as fases pelas quais o Código de Processo passou, foi a de não reduzir drasticamente o número de recursos. Interessante porque é voz comum, né, nos corredores dos fóruns e até na doutrina, crítica quanto ao nosso sistema recursal, né, dizendo que nós temos muitos recursos, por isso os processos duram muito, né? E, no entanto, quando houve a chance de haver um corte drástico nos recursos, isso efetivamente não aconteceu, né? E eu acredito que isso não tenha acontecido por dois motivos. Primeiro, porque, infelizmente, nós ainda temos problema de corrupção no Poder Judiciário, né? Nós sabemos, isso é público e notório, né? Nós sabemos que há certos estados que são especialmente problemáticos com relação a esse quesito. Então, não é o caso realmente de se cortar um recurso qualquer. Ou de, como dizem alguns, né, uma parte da doutrina diz, até o Mitidiero, né, o gaúcho, ele disse, sempre sustentou que na apelação já não se deviam mais rever questões de fato, só questões de direito. Imagine só que barbaridade, né? O Brasil não é Porto Alegre, não é Curitiba, né? Então, eu acho que isso foi levado em conta pelo legislador, sim. E também foi levado em conta pelo legislador a perspectiva de que o número de recursos pudesse efetivamente diminuir, porque se deu muita força ao precedente, né? Na verdade, o Código de Processo Civil Novo criou hipóteses de precedentes realmente obrigatórios, de precedentes cuja observância é obrigatória, porque, no meu entender, e esse é o critério que eu uso, no caso de a decisão desrespeitar o precedente, a parte pode manejar reclamação, né? Porque quando a gente diz que os precedentes são obrigatórios, essa palavra obrigatório pode significar uma série de coisas, né? É claro que os outros órgãos do Poder Judiciário, em princípio, devem seguir a jurisprudência dos tribunais superiores, não é? Essa é a razão de ser da existência dos tribunais superiores. Mas, para isso, existe um pressuposto fático. Os próprios tribunais superiores têm que respeitar a sua própria jurisprudência, né? Senão, eu, como advogada, não tenho nem moral para pedir que um juiz se curve, abrindo mão da sua própria posição, a uma jurisprudência do STJ que pode mudar no dia seguinte, né? Que nós sabemos que os tribunais superiores, principalmente o STJ, não é capaz de manter uma jurisprudência estável, né? Eles mudam drasticamente, mudam, às vezes, em função da composição humana do tribunal, né? O que é um absurdo, né? Porque o direito não é opinião de A e B, né? O direito tem que ter um mínimo de objetividade para gerar uniformidade, isonomia, previsibilidade, que é isso que merece uma sociedade de um país razoavelmente civilizado, né? Então, como o Código realmente tomou posição de uma forma escancaradamente aberta para dar mais força à jurisprudência, criando hipóteses em que os precedentes são efetivamente vinculantes, na medida em que o afastamento deles gera a possibilidade do manejo da reclamação, se imaginou que isso pudesse diminuir o número de recursos, né? Se imaginou que isso pudesse gerar uma mudança
cultural, né? Pelo menos ser um primeiro passo, né? Ser um elemento, né? Claro que o código não faz milagre, mas é um elemento que indica, né? Tanto que há um dispositivo cujo número não me lembro agora, não consegui decorar aí dos novos artigos, mas em que diz, olha, quando o tribunal for mudar uma posição pacificada, leve em conta o princípio da segurança jurídica, viu? Pensa nisso também, porque isso também é importante, né? Que às vezes o jurisdicionado só quer saber qual que é a regra, para agir de acordo com a regra, né? Só isso. Olha, nem sei mais se eu quero A ou B. Eu quero que me digam se é A ou se é B. Né? Então, se diz, por exemplo, naqueles dispositivos do 926 e seguintes, né, que a jurisprudência do órgão especial deve ser respeitada. É obrigatório? Claro que é obrigatório. Por que tem órgão especial? O órgão especial existe para tomar decisões que devem ser respeitadas pelo tribunal, mas cabe reclamação? Não cabe. Né? Então, na cabeça dos brasileiros, não é obrigatório, porque não cabe reclamação. A primeira vez que eu fui passar um período na Inglaterra para estudar justamente como é que funcionam os precedentes lá, eu perguntei para um professor, escuta, o que acontece aqui na Inglaterra se alguém desrespeitar um precedente? Por exemplo, um juiz de primeiro grau que não concorda com o precedente, coloca lá na decisão dele que ele não concorda, vai decidir de um modo diferente. Aí o professor perguntou, como assim? Não entendi. Desrespeitar o precedente. Então o juiz não concorda e ele fundamenta, decide contra, fala que não vai decidir de acordo com o que decidiu a Suprema Corte, ou então House of Lords, que enquanto ainda existia a House of Lords como membro como órgão membro do Poder Judiciário. Então, eu continuo não entendendo. Não, a surpresa que eu notei nos olhos desse professor foi equivalente a se eu perguntasse, por exemplo, assim, o que acontece quando o Papa se envolve em tráfico de drogas? A gente fala, como assim? O Papa? Quer dizer, uma coisa tão impensável, né? Porque é a mesma coisa do que perguntar para a gente o que acontece se o juiz decide contra a lei. Ele fundamenta, ele diz que ele não concorda, porque o precedente para eles é lei, né? A norma jurídica, ela nasce dentro do precedente, né? O nosso sistema é completamente diferente, aliás, se fosse esse o tema da aula, mas não, já estou animada. Já até esqueci que eu estou com problema de respiração. Mas é uma afirmação que eu tenho combatido com veemência, essa que alguns têm feito no sentido de que nós estaríamos nos encaminhando para o common law, né? O que está acontecendo no Brasil não tem nada a ver com o common law. O que está acontecendo no Brasil é uma tentativa de controle do caos, só. Né? Porque os casos em que os precedentes são vinculantes são casos de direitos individuais homogêneos, né? Não tem que achar rácio, não tem nada, é assinatura básica, é a incidência de um tributo sobre determinado negócio jurídico, incide ou não incide, né? Aquela antiga discussão sobre a incidência de ISS sobre leasing, é sim ou não tem nada de refinado, né? Como tem no estudo dos precedentes, na lida com os precedentes na Inglaterra, né? Nos campos em que o direito é criado pelos precedentes, como, por exemplo, o direito contratual. Mas, então, o que se fez no direito brasileiro? Com essa esperança, no sentido de que os recursos viessem realmente a diminuir, né? Não em tese, mas praticamente, que as pessoas recorressem menos, até por causa também da criação do IRDR, né? Que no fundo é primo do recurso repetitivo, só que em vez de ser do segundo grau para os tribunais superiores, é do primeiro grau para o segundo grau, né? Grosso modo é isso, né? Também é uma forma de uniformizar a jurisprudência e de, no contexto dos IRDRs, fazer nascer um precedente vinculante. Um precedente que, se desrespeitado, enseja o manejo da reclamação. Que aí, para nós, é obrigatório, né? Porque a gente pergunta sempre, é obrigatório? Sim, é. Mas se não fizer, o que acontece? Bom, não acontece nada. Bom, então não é obrigatório, né? Então tem que ter multa, tem que ter alguma consequência negativa para, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, a gente dizer que é obrigatório. E no que diz respeito aos precedentes, eu acho que o traço divisório é o cabimento da reclamação. Bom, então o que se fez na seara dos recursos? Desapareceu o agravo retido porque ele se tornou inútil, na verdade, né? Então, eu nem considero que foi um recurso que deixou de existir. Ele deixou de existir porque ele perdeu a função, né? Já que não há mais preclusão das decisões interlocutórias, preclusão imediata, né, que não estejam sujeitas ao agravo de instrumento. E desapareceram os embargos infringentes, que foram substituídos pelo desajeitado instituto que vem sendo chamado de ampliação da colegialidade, né? Eu acho que esse instituto
tem causado, eu já achava antes do Código entrar em vigor, né, que esse instituto, de fato, não era uma ideia boa. Aliás, foi ideia do ministro Atos, né? Ele, desde que começou-se a fazer o Código, quando se falou em extinguir os embargos de infringentes, ele falou, não, então você tem que botar qualquer coisa para substituir e tal e coisa, e no final essa ideia acabou vingando, né? Acabou entrando no Código, assim, no último minuto da prorrogação do segundo tempo, né? Mas entrou. E acho, hoje, que ele causa mais problemas do que resolve. Não acho que seja uma maneira de obter a prestação jurisdicional mais refinada, de melhor qualidade. Não acho. Acho que é um transtorno, que é uma dor de cabeça. Pelo menos a experiência que eu tenho tido, assim até de conversa de esteira na academia. Meu Deus do céu, o que eu faço? Ampliou a colegialidade para julgar a prescrição, né? Ou, se não, ampliou a prescrição foi 3-0. Não houve prescrição. Aí vai se julgar o mérito. Aí se amplia a colegialidade porque não deu unanimidade. Aqueles novos querem opinar lá na prescrição, lá atrás, porque o julgamento não acabou. Pode ou não pode? Olha, o que eu tenho escutado de problemas é algo que supera muito a eventual utilidade do Instituto, né? O Instituto que gera problemas é inútil, né? Justamente por causa disso que eu estava dizendo para vocês. O processo tem que ser simples, né? O processo não pode consumir 90% do tempo dos juízes, né? Preocupados se o juiz novo pode votar nas questões que foram unânimes e que ficaram fechadas lá atrás, etc, etc, né? Bom, as interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento são hoje impugnáveis pela apelação ou pelas contrarrazões. E aí eu tenho duas observações que eu considero bem importantes para fazer, no que diz respeito ao uso da apelação para impugnar as decisões interlocutórias não sujeitas a agravo de instrumento. Bom, as contrarrazões, no meu entender, são transformadas pelo legislador, também não com a melhor técnica possível, mas em recurso. Então, isso significa que se o apelante desistir da apelação, nem por isso as contrarrazões deixam de merecer receber uma resposta do judiciário. Porque a lei diz, serão impugnadas através da apelação e das contrarrazões. É um instrumento que leva à impugnação, que é um instrumento para que elas sejam impugnadas, né? Então, não é um instrumento subordinado à apelação, como acontece, por exemplo, no recurso adesivo. Outra observação que eu acho interessante. E se aquele que foi prejudicado por uma interlocutória de que não cabia agravo, não tiver interesse para apelar no mérito? Então, eu tenho contra mim uma multa, porque eu não cumpri uma liminar. Não cumpri uma liminar porque eu sabia que eu ia ganhar a ação. E ganhei a ação. Então, eu não posso apelar no mérito. Mas eu tenho essa multa, eu quero recorrer dessa multa. O que eu faço? No meu entender, eu posso usar da própria apelação para impugnar exclusivamente essa interlocutória. Honorários, né? Também é algo que não está coberto pelo 1015. Acho que também a interpretação que deve prevalecer é que o rol do artigo 1015 é absolutamente taxativo. Não se devem abrir exceções, por mais que sejam palatáveis argumentos doutrinários dizendo que a arbitragem, então, pode incompetência. Não, a doutrina sempre fala, né? Sempre fala, sempre tem argumentos para dizer que esse rol não deveria ser considerado como sendo taxativo. Mas eu acho que o primeiro argumento, e o mais importante, talvez, para que se considere taxativo esse rol, é o perigo de afetar a isonomia, né? Porque se os tribunais começarem a abrir exceção, cada tribunal do país vai abrir exceção para um ou para outro caso. E isso fere mortalmente o princípio da isonomia, né? Então, acho que o legislador deveria ter sido até mais claro em dizer que o rol do 1015 é taxativo. A mim me parece que, se houver algum caso em que a decisão prejudique a parte, né, de modo a que ela consiga demonstrar que não pode esperar até a apelação para impugnar aquela interlocutória de que não cabe agravo de instrumento, é caso de uso do mandado de segurança contra ato judicial. E vou dizer para vocês, eu nunca fui contra o uso do mandado de segurança contra ato judicial. Aliás, quando lá em 95 mudou o regime do agravo, possibilitando que se pedisse o efeito suspensivo no próprio agravo, né? Acho que muitos de vocês lembram disso, né? Outros não tinham nem nascido ainda. Mas lá em 95, era o sonho do Salve de Figueiredo Teixeira, se mudou o regime do agravo e se criou a possibilidade de se pedir efeito suspensivo e efeito ativo, né? A antecipação de tutela recursal, no próprio agravo. Eu confesso que gelei.
Porque eu falei, vai deixar de ser exceção, né? Porque o código, claro que vocês não lembram, lá no artigo 518, será que era 518 mesmo? A gente está com, nossa, tanto número de artigo na cabeça, mas ele dizia que o efeito suspensivo do agravo só poderia ser concedido em 2 casos, né? Prisão do depositário infiel e levantamento de dinheiro sem caução. No resto dos casos, se conseguia esse efeito com mandado de segurança. E se usava na prática o mandado de segurança de uma forma absolutamente excepcional. E o efeito suspensivo do mandado do agravo, todo mundo pede sempre. Por que não pedir? Está aí, pode pedir. Então, eu sempre achei que, ortodoxamente, não era a melhor solução. Mas nem todas as soluções ortodoxas são operativas, né? E o que se pretende do direito, como diz o professor Cândido, é que o direito gere resultados, o processo deve ser um processo de resultados. No fundo, é uma postura pragmática, né? Que vê no sistema jurídico algo que deve gerar resultados benéficos para a sociedade. Então, sempre me pareceu que essa construção do uso do mandado de segurança contra ato judicial era extremamente criativa. Ortodoxamente, havia argumentos para sustentar um direito líquido e certo, né? Nos casos em que a lei ordinária não era capaz de resolver o problema da parte. Sempre foi assim, né? Lá no Código de 39, tinha um dispositivo, que era o artigo 842, que dizia, cabe agravo, pá. No resto era mandado de segurança, né? Aí veio o Código 73 dizendo que cabia agravo de tudo. Aí o professor Galeno Lacerda, né, fez um parecer que foi adotado pelo Supremo e ele foi o que inaugurou a tese e que foi acatada por todo mundo depois, dizendo, não é que não cabe recurso, porque isso não tem sentido à luz do Código 73, porque cabe recurso de tudo. É no caso em que o recurso não tem o condão de resolver o problema da parte, porque não suspende os efeitos do ato ilegal. Então, a parte usa o mandado de segurança só quando ela tem o direito a liminar, porque o mandado de segurança faz, às vezes, do efeito suspensivo do recurso, né? É muito interessante a gente estudar a história do mandado de segurança contra ato judicial, porque a gente percebe com nitidez que ele é um tapa-buracos, né? Ele entra para o campo do processo para resolver o problema das partes quando a lei ordinária não é capaz de resolver, ou porque não tem efeito suspensivo, ou porque não cabe recurso e tal. Então, eu acho que o novo Código ressuscitou a possibilidade de se usar o uso do mandado de segurança contra ato judicial e acho que isso é capaz de provocar efeitos muito mais justos e isonômicos no país inteiro, né, do que se começarem a abrir exceções. Não, isso aqui é por interpretação analógica, extensiva, etc, né? Bom, ampliação da colegialidade. Em primeiro lugar, tem gente dizendo que é recurso, né? Claro que não é recurso. Primeiro, porque ainda não há decisão. A ampliação da colegialidade acontece no curso do julgamento da apelação, do agravo de instrumento ou da ação rescisória. Bom, segundo, não depende de iniciativa da parte, né? É algo que acontece de ofício, são os embargos infringentes de ofício. A gente começa já a achar estranho esse instituto pelos pressupostos de cabimento, né? Porque a lei diz assim, a lei diz que caberá essa ampliação da colegialidade na apelação. Basta a falta de unanimidade. Caberá no agravo de decisão interlocutória de mérito. Não basta a falta de unanimidade. Tem que haver a falta de unanimidade e o provimento do recurso. Por quê? Se é a mesma coisa. Eu me lembro, agora estava até conversando com o desembargador Thompson sobre uma homenagem que houve para o professor Galeno Lacerda, lá em Caxias do Sul, uma experiência linda minha, porque eu fui e voltei sem ver a cidade. Tinha uma neblina que não se enxergava um palmo adiante do nariz. E eu me lembro que naquela época, um rapaz gaúcho, até muito talentoso, escreve pouco, mas ele fez intervenções muito boas, ele falou da apelação por instrumento. Não sei se vocês lembram dessa ideia da apelação por instrumento, que era para o caso de uma do 273, parágrafo 6º ou 7º, né, em que o juiz dava antecipação de tutela, na verdade, sentenciando mesmo, né? E por que caberia agravo daquela decisão, se aquela decisão, no fundo, era uma sentença, né? Então, o problema aqui aparece de uma forma muito aumentada, né? O que são as interlocutórias de mérito? São as decisões, são as sentenças parciais, né? Que a gente, enfim, no vocabulário antigo, né? Que me perdoem os autores dessa nova nomenclatura, mas no fundo uma interlocutória parcial é uma sentença parcial que não extingue o processo como um todo, né? Porque agora, à luz do novo Código, o conceito de sentença se apoia em 2 critérios. Tem que ter o conteúdo dos artigos 485 e 487, que são o 269 e o 267 do Código Antigo, e tem que, por fim,
Vamos decorar isso. Você já decorou? A fase cognitiva do procedimento comum em primeiro grau de jurisdição. O próprio legislador fala em extinção de processo um monte de vezes, né? Mas o bonito é isso, põe fim à fase cognitiva, isso porque a gente queria simplificar, né? A fase cognitiva do procedimento comum em primeiro grau de jurisdição, esqueceram disso, né? Bom, então não tem sentido fazer essa diferença, tá certo? Então é uma decisão, por exemplo, que julga parte do mérito, né? E continua o processo para julgar o segundo pedido, por exemplo. Dessa decisão, só vai caber ampliação de colegialidade lá no agravo da decisão interlocutória de mérito se houver provimento do recurso. Não tem o menor sentido essa diferença, né? E ação rescisória, falta de unanimidade somada à procedência do pedido. Problemas. Prescrição, 2-1, aumenta-se o quórum. Decide-se que não há prescrição. Primeira pergunta, o quórum continua aumentado para julgar o mérito? Se continuar aumentado, esses novos juízes vão poder se manifestar lá a respeito da prescrição? E se a discordância for sobre honorários? Aqueles juízes novos que serão chamados para ampliar a colegialidade poderão mexer no mérito? Né? Porque, em princípio, o julgamento não terminou, né? Ortodoxamente, eles teriam que poder julgar o mérito. E, novamente, eu pergunto para vocês, até que ponto soluções ortodoxas combinam com o direito? Não combinam. Eu acho que a doutrina vai ter que se empenhar, vai ter que caprichar em criar regras, estabelecendo tapumes entre as etapas, senão esse troço não termina nunca mais. Né? Nunca mais. A começar pela primeira pergunta, né? Se a falta de unanimidade foi na primeira questão, e aí se resolve isso, né? O quórum permanece ampliado para julgar as demais questões? Acho que sim, mas tenho a impressão de que os juízes novos não podem mexer naquilo que já foi resolvido. Nem sei como vou justificar isso doutrinariamente, mas se não for assim... Mas não antes da decisão. Não tem a decisão é só no final do julgamento. Esse que é o problema. Né? Então, eu acho que aí está uma decisão que a gente tem que tomar antes de achar justificativa. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Então, como é que tem que ser? Tem que ser assim, não dá para voltar para trás, certo? Então, agora nós vamos nos empenhar em achar uma justificativa racional para essa impossibilidade, né? Para evitar a arbitrariedade, né? Porque a necessidade de justificação racional das nossas posições, né? Tanto das posições de vocês, juízes, quando julgam, quanto das posições da doutrina quando escreve, é uma forma de controlar a arbitrariedade, né? Eu tenho que achar um instituto qualquer para justificar isso, mas que eu sei que isso não pode acontecer, não pode mesmo, né? Tem um problema com a questão de ordem também. Também. Afastar da questão de ordem e houve um vencido. E aí? Tem que ir para ampliar o julgamento ou não? Também é um problema interessante. Estamos com esse problema na turma. Acho que sim. Na questão de ordem? Não terminou ainda. Mas o código mudou, né? Então a gente tem que mudar essas regras tradicionais. A gente não pode resolver todos os problemas de recursos com as regras que estão no livro do professor Barbosa Moreira, né? O professor Barbosa Moreira é um dos maiores processualistas brasileiros, né? Ele é a turma do Buzaide, do Gareno Lacerda, etc. Mas ele escreveu numa outra época para um outro código, né? Se a gente for procurar todas as respostas lá, a gente vai criar um monstro, né? E o processo vai ser muito mais complicado do que era no Código 73. Eu vou adorar dar parecer. Adorar, né? Mas que não é bom, não é bom. Bom, embargos de... Estou falando há muito tempo? Não. Embargos de declaração. Não, mas que minha voz está... Estou gostando. Que amanhã eu dou aula no mestrado. Depois de um longo e tenebroso inverno, também vou ter que falar 1 hora, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de treino também. Embargos de declaração. Os embargos de declaração são um exemplo que eu costumo citar para mostrar que, na verdade, o Código não mudou tanta coisa assim, né? Na verdade, a realidade que aflorou com o Código era uma realidade que já estava embutida no nosso passado, né? O Código encampou posições pacificadas pela jurisprudência. Nos embargos de declaração, nós temos um monte de exemplos, né? E o Código corrigiu rumos equivocados, equivocadíssimos, né? Abertamente considerados por todos como equivocados, que estavam sendo seguidos pela doutrina, né? Então, por exemplo, nos embargos de declaração, o legislador encampou que a jurisprudência já decidia tranquilamente, né? Por exemplo, dizer que cabe embargos de declaração
para resolver matéria de ordem pública, ainda que não tenha sido objeto do recurso. Então, o recurso diz respeito, por exemplo, a saber qual é o dies a quo dos juros de mora, né? E o juiz percebe que a parte é ilegítima, né? E o juiz pode se afastar do mérito dos embargos de declaração para dizer que a parte é ilegítima, provocando, é claro, segundo o artigo 10, o contraditório, né? Mas ele pode. Aliás, o legislador dixit plus quam volet, né? Na verdade, o legislador não diz exatamente isso, mas é assim que ele tem que ser interpretado. O legislador diz que o juiz, quando julga embargos de declaração, juiz no sentido lato, claro, ele deve se manifestar sobre as questões a respeito das quais ele deveria ter se manifestado a pedido da parte ou de ofício. E o legislador com certeza pensou em matéria de ordem pública, mas o conjunto é maior, né? O conjunto das matérias sobre as quais o juiz pode se manifestar de ofício é maior do que o conjunto da matéria de ordem pública. A matéria probatória, por exemplo, né? Está nesse conjunto de questões sobre as quais o juiz se manifesta de ofício e não é matéria de ordem pública, né? Então, a interpretação tem que ser restritiva. O legislador só quis dizer o que a doutrina já vinha dizendo e os tribunais já vinham fazendo, que cabe embargos de declaração para discutir matéria de ordem pública, ainda que a questão não tenha sido objeto do recurso, né? Se não for, ele tem que provocar o contraditório, é claro. E também diz que os embargos podem ser usados para corrigir erro material. Também pacificado, ninguém discute. Agora, gerou um problema, né? Será que os erros materiais só podem ser corrigidos através dos embargos, né? Se não tem preclusão? Claro que não. Aí vamos lá no Barbosa Moreira, né? Erros materiais não ficam acobertados pela coisa julgada. E, finalmente, a lei diz com toda clareza, acabando com uma discussão que não deixava a gente dormir, aí nós advogados, né, não vocês, os embargos não têm efeito suspensivo, né, porque os autores, os clássicos dos recursos, escreveram numa época em que as liminares eram menos importantes. Escreveram numa época em que não tinha o 273, né? Nem sei qual é o 273 agora é a tal da tutela provisória, né? Sobre isso eu não falo, nem que me paguem, porque, meu Deus do céu, como isso está complicado, né? Aquela estabilização, então, quando fazem pergunta, eu passo. Porque, de fato, essa foi uma parte do código que, no meu entender, ficou mal regulada, né? A intenção foi boa, simplificar, tirar as cautelares em espécie, mas ficou muito complicado, principalmente a estabilização. Mas, enfim, o 273, né? Quando Barbosa Moreira escreveu, não tinha o 273. Então, ele não calculou a importância de deixar clara a sua posição no que diz respeito aos efeitos dos embargos, né? Porque os clientes têm uma liminar que condena a multa por segundo, porque a liminar suspende uma propaganda de televisão. E há embargos de declaração. Então, o cliente pergunta, eu preciso cumprir a liminar enquanto os embargos estão julgados? Eu preciso saber enquanto os embargos estão sendo julgados, eu preciso saber disso. Porque eu tenho multa diária, porque eu tenho multa por minuto, por segundo, né? E tem os embargos de declaração para serem julgados, eu preciso saber se eu vou ficar devendo essa multa se eu não cumprir a liminar nesse período, né? E o que a doutrina tradicional diz? A doutrina tradicional, que escreveu no momento em que as liminares não eram tão importantes, porque só tinha liminar de cautelar e mandado de segurança e alguns procedimentos especiais, né? Não tinha essa generalização das liminares, diz o seguinte, os embargos têm efeito suspensivo sim, porque a regra é que os recursos têm um efeito suspensivo e se o código não diz nada a respeito dos embargos, eles têm, igual a apelação, né? Quem tem efeito suspensivo são o recurso especial e recurso extraordinário. É isso que diz o Barbosa Moreira, né? Porque ele escreveu numa época em que as liminares não eram generalizáveis, né? Então, dizer isso não tinha grandes consequências, mas, à luz do Código passado, tinha sim, né? E a gente, enfim, na prática, tinha muitos problemas com relação ao cliente desesperado que queria saber se ele ia ficar devendo a multa ou não. Agora o Código resolveu e diz que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Quer dizer, eles não têm o condão de mudar o efeito do recurso principal que cabe da decisão. Se a apelação tem, é a apelação que tem, né? E se o agravo não tem, é o agravo que não tem. Os embargos de declaração não têm efeito nenhum, né? Quer dizer, não tem aptidão para suspender ou deixar de suspender os efeitos da decisão. Isso é com o recurso principal, né? O 1025 é um artigo interessante, né? Um artigo obviamente remendado, vocês vão ver isso. É o remendo que salta aos olhos. O que se quis com esse 1025 que foi redigido lá em 2009, até por mim? Não do jeito que está, né? Mas a redação primeira foi minha. O que eu pensei? O processo tem que andar para frente, certo? Para frente, cessa o movimento. Então, chega dessa história do processo voltar para o segundo grau. Às vezes, o processo volta para o segundo grau quando tem 2 vírgulas para colocar.
O 535 foi ofendido, tem que voltar para o segundo grau completar o acórdão, né? E depois vai ser interposto um outro recurso especial, um outro recurso extraordinário. Então, o Código tem, de fato, diversos expedientes que evitam essa marcha ré, né? Esse é um deles. Então, o que se quis com isso? Olha, se eu recorro de embargos de declaração e digo que precisa constar do acórdão isso, isso e isso, e o Tribunal de Segundo Grau responde que não é obrigado a responder questionário, e que isso não precisa constar do acórdão, porque isso não é omissão, e o Tribunal Superior acha que é omissão e que precisa constar do acórdão, ele pode considerar que aqueles elementos de fato ou de direito constam do acórdão, mesmo que não constem. Na verdade, o que se fez aqui foi adotar uma posição que sempre foi tradicionalmente a do STF, né? Dizendo que o pré-questionamento fica suprido. No fundo é isso, né? Mas o artigo, originariamente, era concebido só para omissão, né? Porque, lógico, o sentido é esse, de suprir a omissão. E alguém colocou, sem corrigir o resto da redação, que o Tribunal Superior pode considerar incluídos no acórdão elementos de fato e direito que o embargante pleiteou que constassem ou erro, ou contradição, ou obscuridade. Quer dizer, a redação do artigo ficou muito esquisita e criou uma regra jurídica esquisita, né? Porque como é que o Tribunal Superior vai corrigir contradição, vai corrigir obscuridade? Isso ele não pode fazer. Ele pode considerar, por exemplo, que o número de um dispositivo que não consta do acórdão conste, né? Discutiram sobre litisconsórcio necessário, não falaram do artigo 47, tem que pôr. Enfim, coisas mais simples. Claro que esse artigo é uma permissão. Esse artigo indica uma possibilidade, né? Acho que esse artigo pode ser aplicado também quando a parte recorrente pleiteia que o segundo grau inclua no acórdão uma descrição mais completa dos fatos. Porque os tribunais superiores só poderão rever os fatos na medida em que eles estiverem descritos na decisão. E se o tribunal de segundo grau faz a seleção daqueles fatos, exclusivamente daqueles fatos que apoiaram a sua conclusão, se eu, como recorrente, no recurso especial, pleiteio o refazimento da subsunção, dizendo que aqueles fatos não têm que ser resolvidos daquela forma, se eu tiver só os fatos escolhidos como fundamento, o tribunal não percebe que a decisão está errada. Então, eu preciso ampliar essa descrição dos fatos, que não precisa estar ampliada na sentença, porque o recurso que cabe da sentença devolve tudo para o Tribunal de Segundo Grau. Então, na verdade, eu vou dizer uma coisa que vai gerar polêmica, mas é uma opinião realmente muito pensada minha. Eu acho que o dever de motivar a decisão tem outras dimensões quando se trata de um tribunal de segundo grau. É diferente do dever, da dimensão do dever que tem o juiz. Esse, sim, pode fazer uma sentença redondinha, né? Até porque, isso é uma coisa também que eu vou criticar, deixa eu ver se está logo aqui, é isso mesmo. Até porque a gente não sabe se o legislador, nessa última versão do Código, deu ou não deu importância à fundamentação da sentença. Tem aquele artigo assustador, né, aquele artigo 489, parágrafo 1º, que tem zilhões de incisos e que diz como deve ser fundamentada uma sentença, sob pena de ela se considerar juridicamente não fundamentada, né? Vejam que grave e que assustador, porque aquele dispositivo é extremamente e desnecessariamente analítico, né? No meu entender, não precisava ser tão grande. Dava para resumir aquilo em 3 incisos e os juízes iam olhar com muito mais boa vontade para ele. Aí vem o artigo 1013, parágrafo 3º, e diz que quando o processo estiver maduro, o tribunal pode decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e decidir o mérito. Vejam que barbaridade a redação. Claro que ele não decreta a nulidade. Ele diz, a decisão é nula porque não tem fundamento e eu vou decidir no mesmo sentido e vou fundamentar. Quer dizer, o artigo 1013, ele permite ao tribunal que supra o vício de fundamentação. Então, você fica sem saber, afinal, se para o legislador de 2015 a fundamentação é ou não importante. Como que esse é um vício que pode ser suprido pelo tribunal? Imagine só, a sentença decidiu contra mim. Você não tem direito. E eu apelo, digo, não, tenho direito. Por A, por B e por C. O tribunal fala assim, não, você não tem direito mesmo. Por H, Y e Z. Argumentos que eu não rebati. Porque eu não sabia por que o juiz decidiu que eu não tenho direito. Então, já imaginou a confusão procedimental que isso pode criar? Tem que abrir contraditório no tribunal. Eu acho esse dispositivo um absurdo. Esse dispositivo põe em xeque
a lucidez, o equilíbrio mental do legislador, né? Porque uma hora tem um dispositivo que diz que a fundamentação é importantíssima. Fundamentação, contraditório, tem que analisar, tem que dizer por que não aplicou o precedente, etc, etc. Mas também, se não tiver, não tem problema, porque o tribunal corrige o vício, né? Eu acho que, fora a redação desajeitada, né? O tribunal pode decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e decidir o mérito, fundamentando. Aliás, também eu vou chamar a atenção para uma regra interessante e que não foi todo mundo que viu. Juiz pode voltar atrás em todas as hipóteses de sentença baseada no 485, não só no indeferimento da inicial. Quer dizer, toda e qualquer sentença baseada no ex 267 pode gerar, com a interposição da apelação, o juízo de retratação. Agora, vejam que interessante. E quando há uma sentença parcial que extingue o processo sem julgamento de mérito? Quer dizer, seria na verdade, a sentença do 487, que é do 267, que diz que litisconsorte necessário, né? Não, cabe agravo de instrumento, né? Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias parciais de mérito e das decisões interlocutórias parciais que não decidem um mérito, né? Mas põe fim àquela relação processual dizendo, por exemplo, você não pode ser litisconsorte. Aqui não pode voltar atrás. Ou pode, por analogia, porque é a mesma coisa, né? É a mesma coisa substancialmente, só que não tem a função de pôr fim ao processo, porque está dizendo simplesmente que o João não pode ser litisconsorte, né? Se fosse uma decisão que pusesse fim ao processo sem julgar o mérito, o juiz poderia voltar atrás, interposta a apelação. Mas, quando se fala aqui do agravo, não existe essa regra. Então, a dúvida que surge é, por analogia, pode o juiz voltar atrás também, com a interposição do agravo de instrumento? Ou não? Ou a regra é só para apelação mesmo? Não sei. Acho melhor não aplicar a regra por analogia, justamente para não abrir a porta para a ausência de isonomia. Agora, eu vou falar só uma última coisinha, ainda sobre recursos, que não é uma coisa que diga respeito de perto à atividade de vocês, mas é que é tão absurda e diz respeito à admissibilidade dos recursos. Na verdade, é uma palavra sobre essa lei malandra, que é essa lei 13.256, né? Que foi posta a goela abaixo pelos tribunais superiores, com o objetivo precípuo de alterar o juízo de admissibilidade que o Código tinha colocado, que seria diretamente nos tribunais superiores, né? Do recurso especial e do recurso extraordinário. Até aí, tudo bem, né? Eu acho que não há condições ainda, né, tendo em vista o número de processos que os tribunais superiores julgam, que o juízo de admissibilidade se faça lá em cima já nos tribunais superiores, né? Então, essa lei foi feita para isso. Agora, o legislador animado, né, aproveitou e criou pura e simplesmente uma outra hipótese de precedente vinculante. E muita gente ainda não se apercebeu disso. E esse precedente, quais são os precedentes vinculantes no sentido forte da expressão? Quer dizer, cabe reclamação. É o precedente cunhado no bojo, no contexto de um IRDR, no contexto dos repetitivos e no contexto da assunção de competência. Está lá no 988, cabe reclamação. Aí vem o artigo 1030 e, disfarçadamente, cria um precedente vinculante quando ele diz assim, o recurso é o 1030, parágrafo 1º, letra A, última parte. O que diz esse dispositivo? Diz que se eu, recorrente, estiver recorrendo, um recurso avulso, não é repetitivo, não é direito individual homogêneo, nada disso. Um recurso avulso, entre A e B. Eu estou pedindo que o STF se manifeste a respeito de um ponto, né? Estou atacando uma decisão do 2º grau de jurisdição e essa decisão me prejudicou, sou sucumbente. Mas o tribunal deve negar seguimento ao recurso se ele já tiver decidido essa matéria, em recurso avulso. Não cabe outro recurso para discutir de novo a mesma coisa. E mais, né, o legislador dessa lei 13.256 aproveitou e colocou mais um dispositivo lá na reclamação, dizendo que cabe reclamação de toda e qualquer decisão que desrespeite qualquer decisão do STF. Não decisão de repetitivo. Na verdade, o que vingou aqui foi a tese do Gilmar Mendes, né? Que é a tese da objetivação do recurso extraordinário. Então, disfarçadamente, uma lei que era para fazer algo que eu considerava até positivo, acabou criando mais uma hipótese de precedente vinculante, né? Que me parece que tem um déficit Porque, na verdade, a lei cerca de cuidado a criação de precedentes vinculantes. Fala em audiências públicas, né? Fala em amici curiae. Aqui não.
Aqui o tribunal decide um recurso extraordinário entre A e B e acabou, ninguém discute mais, porque os recursos não vão ser admitidos. E se qualquer decisão desrespeitar, cabe reclamação. Cabe reclamação, é claro, que bobos eles não são, né? Cabe reclamação só quando já estiver na hora de entrar com recurso especial ou extraordinário, né? Especial não, só extraordinário. Então, quer dizer, eles criaram uma reclamação tardia, mas criaram a possibilidade de reclamação, né? E eu sempre fui pró jurisprudência forte, né, jurisprudência até vinculante em determinados casos, mas aqui, data vênia, eu acho que o pessoal exagerou. Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela paciência e desculpe por essa voz estranha. Professora Tereza, nós que agradecemos essa contribuição, principalmente a questão do 942, que tem nos trazido bastante desconforto, para dizer o mínimo. E certa vez eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Atos Carneiro, eu fui aluno dele, e ele era um entusiasta em extinguir inicialmente os embargos infringentes. E eu lembrei uma passagem de muitos anos atrás de meu avô, quando ele conviveu com o ministro Alfredo Buzaid, que tinha a mesma ideia no anteprojeto do Código 73. E ele alertou, olha, os infringentes, volta e meia, o relator mesmo adere à importância dos infringentes, né? Eu mesmo, mais de uma vez, fui relator vencedor na turma, aderi à posição, digamos, contrária nos infringentes. E nós estamos vendo hoje o que está acontecendo. E infelizmente, eu acho que ele não... digamos assim, o entusiasmo dele na extinção dos infringentes, do molde tradicional que tinha, gerou este problema no artigo 942, que nós estamos nos deparando questões de ordem, como fica essa questão que Vossa Excelência trouxe agora, se os novos juízes, que essa é a nossa dificuldade, se eles podem ou não examinar todas as questões. Nós estamos entendendo aqui, nas sessões, que eles vêm completar o julgamento. O julgamento não se encerrou. Então, vota-se, em princípio, sobre todas as matérias. Mas são questões que realmente irão surgir e que a primeira doutrina irá construir depois julgada. Então, quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência, é sempre um prazer ouvi-la, e eu pediria que o desembargador Orvalli, que é o vice-diretor da nossa escola, lhe oferecesse um pequeno mimo ali para... Com muito prazer, mas antes disso eu gostaria apenas de fazer uma confissão pessoal, aqui algo muito pessoal realmente. É que estou com o ciúme do desembargador Thompson Flores. O desembargador Thompson Flores realmente me superou, porque eu organizei um curso de processo civil em Curitiba, um tempo atrás, convidei a professora Tereza, ela não pôde ir por questões de agendamento. E hoje, há um pedido do desembargador Thompson, até com o pulmão perfurado, ela está aqui. Eu gostaria de, em nome da escola, em nome do desembargador Otávio Pamplona, dar essa... Agradecendo, então, a presença de Vossa Excelência, a presença de todos, nós faremos um breve intervalo agora, de uns 20 minutos, mas antes eu pediria para a desembargadora Vânia passar as instruções para a segunda etapa dos nossos trabalhos, né? Pois não. Logo após o intervalo, então, nós vamos nos dividir em 5 grupos. Eu acho que vocês já têm esses grupos estabelecidos, né? E nós vamos, então, debater um tema que é um tema que me pareceu importante, interessante e que é um tema que diz respeito não só ao tribunal, mas também ao primeiro grau de jurisdição, ou seja, interessa a todos nós. Esse tema é o reexame necessário. E eu trouxe aqui algumas questões que, em princípio, gostaríamos de ver debatidas. Cada grupo terá 25 minutos para esse debate, nos grupos, então, em apartado. Depois nos reunimos, cada grupo, então, vai escolher o seu representante, se é que já não tem um representante escolhido. Esse representante de cada um dos grupos, então, vai apresentar as conclusões desse grupo em 10 minutos e depois nós faremos, então, um fecho. Eu posso adiantar, para vocês no intervalo, né, quem sabe já vão pensando no assunto, eu trouxe aqui nesse material que vocês vão receber, o artigo 496, a súmula 490 do STJ, que dispensa o reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito convertido for inferior a 60 salários mínimos.
que não se aplica a sentenças ilíquidas, né? Isso me parece que é uma súmula que está superada. Então, a partir daí, alguns questionamentos. O primeiro deles, quando o valor do proveito econômico é mensurável ou aproximadamente, né, e notoriamente inferior a 1.000 salários mínimos. Processos em que não há um valor econômico, como proceder para se obter? Pedindo certidão para os órgãos envolvidos. Pense o exemplo de um pedido de certidão, de uma averbação de tempo de serviço. Poderíamos afastar o reexame necessário. Os documentos que eu dizia, demonstração de cálculos, uma estimativa, exigir documentos, demonstração do órgão público, memória de cálculo, quem sabe, não, uma ideia que temos até discutido, que o próprio órgão público demonstre que é o caso de reexame necessário, porque acho que agora, sendo 1.000 salários mínimos, jamais será o caso, dificilmente será o caso, matérias previdenciárias, por exemplo, de caber o reexame necessário. O que se tem, então, em face desses novos dispositivos, qual seria o conceito ou definição de uma sentença ilíquida? Como o juiz poderia, no primeiro grau, antecipar isso, desde já não recebendo a remessa necessária, não conhecendo ou não submetendo a sua decisão, talvez fosse a maneira mais correta, decisão não submetida ao reexame necessário em face do seu valor? E no segundo grau, seria o que? O não conhecimento. Uma outra pergunta que se faz é se cabe essa remessa necessária das decisões parciais de mérito contra a Fazenda Pública, aquela questão do artigo 356. E ainda uma questão que eu trago, que se seria, por exemplo, nós, nessa discussão, vamos, me parece claramente, perceber que a súmula 490 está superada. É uma súmula que valia para o Código de Processo Civil anterior e nesse novo Código de Processo Civil, me parece que essa questão está superada. Seria possível, por analogia, a Lei 11.417, um processo de cancelamento da súmula? Seria possível entrar perante o STJ pedindo que cancelasse essa súmula, quem teria legitimidade? Enfim, várias questões que deverão ser debatidas no grupo, depois apresentadas aqui, para que, então, tiremos algumas conclusões. Então, um intervalo e voltamos com essa atividade.